Boa noite a todas novamente. É, Primeiro, eu quero agradecer pela presença aqui, de quem já veio, quem está disposto a melhorar, a aprender. A gente está aqui todas as segundas-feiras para aprender juntos, né? Eu falo sempre que quando eu penso que eu estou ensinando, na verdade, eu estou preparando um treinamento para aprender e eu coloco em prática tudo que eu trago aqui para vocês, porque na hora que eu estou preparando esse treinamento, às vezes eu falo, puxa, isso aqui eu ainda não estou fazendo do jeito que deveria ser. E aí eu coloco ali na minha agenda para fazer. Então, tudo que nós propusemos aqui hoje, né, que vier no treinamento de hoje, saibam que eu vou fazer junto com vocês, tá? E aí, o assunto de hoje eu trouxe pensando em algumas conversas que eu tive ao longo dessa semana com algumas pessoas da equipe, que me trouxeram ali alguns desafios que estão enfrentando no momento de fazer novas prospecções, no momento de colocar pessoas dentro das salas de treinamento. E eu fiquei pensando, cheguei a falar com Elcio, falei, Elcio, como que a gente pode fazer para trabalhar com a equipe e levar ali um direcionamento dentro desse momento que está sendo um desafio para essas pessoas? E aí nós preparamos um treinamento, eu espero de verdade que ajude, mas se tiver alguma coisa que vocês tenham dúvida, vocês vão me pontuando e a gente vai trabalhando em casos individuais, particulares, também para dar esse direcionamento, tá? Mas o treinamento de hoje é a base do nosso negócio. Nós estamos numa empresa de relacionamento e para que a gente tenha sucesso, o que nós precisamos é trazer novas pessoas para a nossa equipe. Essa é a base do nosso treinamento. Qualquer coisa diferente disso, a gente não cresce. Então, para crescer, precisam ter novas pessoas entrando para oxigenar a nossa equipe, tá? E como fazer isso? Como então aumentar o número de contatos e de prospecção? Às vezes a gente olha ali na nossa lista e fala, gente, mas eu não tenho mais com quem falar, né? E como faz então, tá? Por que falar, né, de contatos e prospecção? O crescimento da equipe depende sempre de novas conexões. Essa é a base do nosso negócio. Isso a gente vai fazer como consultor, como manager, como director, como diamante, como presidencial, não importa qual qualificação a gente esteja, isso é o que a gente precisa fazer todos os dias. Renovar oportunidades. Quando a lista de contatos quentes se esgota, que é o que a gente estava falando, nós precisamos de novas oportunidades. E aí, aqui, às vezes, a gente comete um erro de achar que não tem oportunidades. Na verdade, não tem mesmo. Somos nós quem criamos as oportunidades. Raramente vai acontecer de alguém te procurar e falar: eu quero fazer um negócio com você. Normalmente, na grande maioria das vezes, somos nós que criamos as oportunidades que vão gerar novos contatos, novas apresentações, novos cadastros, tá? E isso é um processo contínuo, não é uma fase do nosso negócio que a gente tem que fazer, não é numa fase que nós vamos ser construtores para depois sermos administradores da rede. Nós precisamos ser construtores todos os dias do nosso negócio. E uma vez assistindo um treinamento do Matt Hall, ele falou assim que tem, às vezes a gente entra na ilusão de que se eu parar de prospectar, o meu negócio vai estagnar. Então, muitos líderes crescem ali de diamante acima e se, entre aspas, aposentam. E quando isso acontece, às vezes o negócio começa a cair. Por quê? Porque não tá entrando novas pessoas e oxigenando a equipe, tá? Então, todos os dias a gente precisa prospectar, porque o nosso negócio não vai estar estagnado se não houver prospecção, ele vai estar caindo. E uma segunda coisa que o Matt também falou, que eu guardei para mim, é qual é o seu mínimo? Então, às vezes a gente entra num pico de trabalho que ele chama de blitz, tá?
Quando a gente vai fazer a blitz, a gente acelera. Por exemplo, agora eu estou no Clube Diamond, eu estou no momento de blitz, crescimento. E é por isso que eu tenho falado tanto com vocês de fazer classe, porque é o momento de crescimento e quem quiser crescer comigo vai vir junto fazer as classes e as oficinas. Eu estou nesse momento de blitz e gostaria que toda a equipe entrasse nesse momento de decolagem também, tá? Depois que passa o Clube Diamond, às vezes a gente acha que vai manter. Então, eu falo, ah, trabalhei tanto no Clube Diamond, as meninas que estão saindo do Clube Silver, às vezes pensam, nossa, trabalhei tanto no Clube Silver, agora deixa eu manter. Se não tiver novas conexões, não mantém. Cai. Tá bom? Então, por isso a importância desse assunto que a gente está trazendo hoje, que é a prospecção. Pode ir para o próximo. O que fazer agora? Então, primeira coisa, gente. E eu acho aqui, assim, que esse primeiro item, não limitar o crescimento apenas às pessoas que já conhecemos. Gente, eu acho até que pessoas que não nos conhecem dão mais valor para o que a gente oferece do que as pessoas que conhecem a gente. As pessoas que conhecem a gente conhecem o nosso passado, conhecem os nossos erros e às vezes nem acredita que a gente vai dar certo ou não coloca fé no que a gente está falando. As pessoas que não nos conhecem, não, elas estão abertas para descobrir quem é a gente. Então, às vezes, ouve mais. Inclusive, eu comecei a reunião hoje, né, antes de gravar, eu estava falando da oficina de hoje. Foi uma oficina feita no escuro, eu não sabia quem seriam as pessoas que estariam lá, né? Eu pedi para a Camila, né, para a gente fazer essa oficina com o grupo lá das mulheres. Ela topou, eu não sabia quem ia aderir à oficina. Teve o custo de R$ 30, as mulheres se inscreveram e foi no escuro. Mas aí o que, que foi legal dessa oficina? As pessoas também foram lá sem saber o que ia acontecer lá. E elas amaram a oficina, saíram de lá felizes da vida. E existe aí agora uma possibilidade de contato, né, de desenvolver de acompanhamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que eu, a Natália e a Rafa vamos fazer a partir de agora, tá? Aprender a gerar novos contatos todos os dias. Gente, nós temos duas maneiras de fazer esse negócio, como profissional ou como amador. O profissional faz todos os dias, tem agenda para trabalhar com Doterra, vai colocar o horário que vai fazer as prospecções e tem que ser todos os dias. Transformar ambientes comuns em oportunidades de conexão, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente também como fazer isso, tá? Próximo. Primeiro que eu quero colocar para vocês, eu estou trazendo algumas ideias aqui de como gerar novos relacionamentos, tá? E o primeiro que eu trouxe para vocês foi participação em grupo de networking. Aqui em São Carlos, a maioria das pessoas que estão aqui são de São Carlos e de São Paulo, tá? A gente está aqui com bastante gente de São Carlos e bastante gente de São Paulo. São Carlos é uma cidade do interior, onde nós temos 240 mil habitantes. São Paulo é uma cidade grande. Porém, tanto em São Paulo quanto em São Carlos, existem grupos de networking. Só para dar alguns exemplos, né? Por que que estavam comigo na oficina a Natália e a Rafa? Porque nós três fazemos parte do mesmo grupo e a Natália entrou nesse grupo agora também. Então, nós quatro fazemos parte de um mesmo grupo de mulheres empreendedoras aqui de São Carlos. Eu sei que a Natália, acho que a Rafa também, a Jaque fazem parte do SEMEC, que é um outro grupo de. São só mulheres também, Natália, o SEMEC? É um outro grupo só de mulheres empreendedoras, tá? Eu já fiz parte por 6 anos do BNI, que é um outro grupo de networking. E tem outros aqui, eu sei que tem um Impulsário, tem outros grupos aqui em São Carlos também, para quem quiser se associar a algum grupo. Em São Paulo, o BNI eu tenho certeza que tem, tá? Certamente tem grupos de networking também. Por que que foi o primeiro item que eu trouxe para vocês para falar de novas conexões? Porque todo mundo que está num grupo de networking está procurando negócio. Todo mundo. Logo, se você trabalha negócio ali dentro, você não vai ser mal visto. Porém, a gente tem que lembrar que
A gente só consegue fechar um negócio quando existe um relacionamento e quando a gente conquista uma confiança. E aonde que a gente se perde às vezes? De achar que vai numa reunião e que daquela reunião já tem que sair um cadastro. Nessa hora, a gente tem que baixar um pouquinho a ansiedade, mas ser intencional nas nossas ações para mostrar o que você sabe fazer sem ficar falando só de você. Então, como que é um jeito muito interessante de fazer um network? Se interessar pelo outro. Quando você se interessa de forma genuína pela outra pessoa e ouve o que ela tem a dizer, você tem uma oportunidade de ajudá-la. Você tem uma oportunidade de indicar uma solução para um problema dela, tá? Então, o que que eu sugiro para vocês, para quem tiver com dificuldade de novas conexões? Procura na sua cidade algum grupo de networking. Você vai aprender como se relacionar, você vai aprender como falar em público, você vai aprender como oferecer seus produtos, porque você vai estar vendo outras empreendedoras fazendo o mesmo. Você vai ter ideias de negócio, tá? Então, esse foi o primeiro item, porque dá para trabalhar muita coisa no grupo de empreendedoras. E eu nem mencionei o entre elas, né? Eu estou em dois aqui em São Carlos, uma cidade de 240 mil habitantes. Eu estou em dois grupos de network. E ainda estou pensando se eu volto ou não para o BNI. Estou pensando que eu tenho uma carta de crédito lá, estou pensando se eu volto ou não, tá? Próximo. Então, grupo de network. Se você ainda não está em nenhum, eu sugiro que você procure algum para começar a se relacionar com novas pessoas. E sabe o que é mais interessante? Você não vai vender só para as pessoas que estão lá. Essas pessoas vão abrir a rede de relacionamento delas para te indicar caso elas gostem do seu produto, tá? Então, para cada pessoa que tem um grupo de network, você pode conhecer a rede de relacionamento delas. Se é uma pessoa que tem loja, você faz conexão com ela, você pode ir na loja dela fazer a parceria que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, primeiro de todos, se você ainda não está em nenhum grupo de network, eu te sugiro que você procure um e comece a fazer parte, tá? Parcerias, né? Parceria, gente, gera contato. E aí, dentro de um grupo de network, você já tem porta aberta, tá? Então, se tiver um salão de beleza, se tiver uma loja, uma academia, dentro do grupo, eles abrem as portas para os colegas, tá? Peraí, pode falar, Elcio. Dá para ouvir, não? Dá. Não, é só um detalhe de que quando você menciona esses grupos de networking, na verdade, são várias semanas você fazendo o relacionamento antes de conseguir fechar um negócio, né? Antes Sim. de E conseguir olha, marcar uma apresentação. Então, foi muito resumido, assim, o que você quis dizer de entrar num grupo de relacionamento, né? sim, E eu você vou até dar um falou, exemplo disso que o Elcio está falando aqui, né? Nesse grupo que eu tô, tem uma mulher que vende bolsas lá. E eu já comprei as bolsas dela. Mas eu comprei as bolsas dela, acho que ela me mostrou a bolsa em reuniões que a gente ia, sei lá, umas 5, 6 vezes para eu comprar a primeira vez. E aí ela, num belo dia, a gente estava numa reunião e ela estava reclamando que ela tinha participado de um evento e não tinha vendido nada. E aí eu perguntei para ela assim: e você pegou o contato dos clientes que conversaram com você no dia? Porque às vezes a pessoa quer a bolsa, mas uma bolsa não é valor baixo. Às vezes naquele dia a pessoa não podia comprar, mas será que ela não compraria em outro momento? Você tem um grupo de clientes que você convidou essas pessoas para estar e você ir alimentando? Aí ela falou, não. Aí eu falei, olha, eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou sua cliente, mas eu demorei umas 5, 6 vezes olhando a sua bolsa para então comprar a primeira vez, tá? Então eu não compraria numa feira, por exemplo, de você. Eu precisaria de outros momentos, porque eu sou uma pessoa muito analítica, tá? Assim como eu sou analítica, existem outras pessoas analíticas. E aí, então, ficou essa conversa, acabou. E hoje ela foi na oficina. E ela falou assim para mim, Vivi, olha que interessante. Você me falou aquilo e eu comecei a fazer vôlei. Outra ideia, tá? Grupos assim, de grupos, tá? E ela começou a fazer vôlei para entrar dentro de um grupo de mulheres. Faz um mês que ela tá no grupo.
encontrando com as mulheres toda semana. Agora ela vendeu a primeira bolsa dela no grupo. Tá? De vôlei, ela tá indo lá jogar vôlei, ela não tá lá indo lá vender. Vocês estão entendendo? Então, assim, é relacionamento. Quando você constrói um relacionamento, é mais fácil fechar um negócio, tá? Bom, parceiros. Quando a gente fala de parceria, a gente vai falar. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, salões de beleza, clínicas de estética, lojas locais, academias, cursos e grupos presenciais. Então, quando você vai abordar uma parceria, busque abordar de uma forma que não seja só bom para você. Lembra sempre que a gente tem que, de uma forma genuína, também se preocupar com o outro, tá? Para despertar no outro um desejo de fazer alguma coisa por você. Ivan Misner, que é o fundador do BNI, ele tem uma frase que diz assim: ninguém se importa com o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. O que que isso significa? Ninguém quer saber o que você quer vender, mas se você fizer alguma coisa que marque a vida daquela pessoa, na lei da reciprocidade, ela vai querer te devolver, tá? Quando você for abordar um salão, uma clínica, uma loja, vai abordar propondo uma parceria de verdade. Não chega lá e fala, eu posso vir vender os meus óleos essenciais aqui? A pessoa vai pensar, e o que que eu ganho com isso? De abrir um espaço que eu pago aluguel, que eu conquistei os clientes para ela vender os óleos essenciais dela. Muito provavelmente ela pode até nem te falar, não, não pode. Mas ela fala, ah, tá, vamos ver, qualquer coisa a gente marca e desconversa, tá? Então, o que que funciona muito quando, pelo menos comigo, tá, gente? Quando eu vou fazer a abordagem desses locais, inclusive dentro de um grupo de networking, eu vou propondo alguma coisa que a pessoa ganhe também. Tá? Então, o que que vocês podem propor? Por exemplo, tá? Vocês podem propor deixar um difusor no local e falar para a pessoa assim, ó, põe aí um ticket a cada X reais, a pessoa ganha um cupom que ela vai concorrer aos óleos essenciais. O que que você está dizendo para a pessoa? Se a pessoa, vamos supor que a pessoa coloca lá a cada R$ 50, a pessoa comprou 40, ela pode falar, ó, mais R$ 10 você ganha mais um cupom, tá? E aí ela aumenta a venda do comércio dela. Ou se você for no fazer um dia, né, um evento lá no comércio dela, você pode levar um café da manhã e falar: vamos chamar as clientes que faz tempo que não vêm aqui para vir tomar um café da manhã. E você leva o café da manhã, afinal de contas, você está usando o espaço da pessoa, tá? E ela vai chamar as clientes dela. Ou você pode sugerir, vamos fazer um evento juntas e eu também trago as minhas clientes para o dia do evento para divulgar a sua loja, tá? Então, pense em alguma coisa que você vai dar um benefício para a pessoa, para que ela te dê, na reciprocidade, um benefício também, tá? E aí você vai conquistar ali novos clientes da loja, da academia, do lugar que você está fazendo a parceria. Isso é parceria, é um jogo de ganha-ganha. Se a pessoa perceber, se a pessoa já usa os óleos essenciais, né? E aí você fizer um bom trabalho lá, pode ser que a pessoa ache interessante trabalhar junto com você. E aí você conquista uma nova líder para a tua equipe. Porque ela vai pôr os olhos dentro do espaço dela, mas começa você fazendo um evento no espaço dela, tá? Abordar cliente de forma natural e respeitosa. Então, aí, nesse momento, você vai, por exemplo, a gente está marcando de fazer na academia, né? Um evento. O que que a gente vai fazer lá na academia? A gente vai ficar na entrada e todo mundo que entrar, a gente vai oferecer uma gotinha de peppermint para a pessoa ir treinar, tá? Então, a gente não vai abordar para vender, a gente vai abordar para oferecer uma gota de peppermint. Na saída, a gente vai oferecer o Deep Blue. Tá? E aí nisso, aí lembra, intenção. A gente faz isso de forma intencional, educada, respeitosa, para que a pessoa se abra,
para conversar com a gente e na abertura dessa conversa pode surgir possibilidade de você fazer uma venda. Se você não fizer a venda e a pessoa pelo menos se interessar ali naquele momento pelo seu produto, você pode convidar para um grupo de clientes, onde você vai alimentar com novas informações, tá certo? E aí você começa ali um relacionamento. Dá uma amostra, vai perguntar depois como a pessoa se sentiu, e aí é o acompanhamento, tá certo? Próximo. Como transformar clientes em novas oportunidades? Você vai chamar as pessoas da sua equipe que não querem fazer o negócio e você pode fazer algumas propostas. Você vai pedir para essa pessoa nome de clientes que gostam de produtos de bem-estar. Agora, lembra da lei da reciprocidade? Não adianta a gente pedir por pedir. O que a pessoa vai ganhar se ela nos ajudar, tá? Então, quando vocês pedirem contato para um cliente de vocês, ou quando você convidar um cliente de vocês para ser um anfitrião de uma classe, oferece um óleo essencial de presente. Olha, se você me der 5 nomes e desses 5, 2 fecharem comigo, porque você também associa para não dar qualquer nome, né? Eu te dou um óleo essencial. Se você fizer aceitar, né, ser um anfitrião de uma oficina, de uma classe, e colocar pelo menos 5 pessoas, eu te dou um colágeno, tá? Então, oferece algo em troca para que a pessoa queira fazer isso, uma vez que ela não quer fazer o negócio, tá? Então, sempre pensa o que que você pode dar. E às vezes a pessoa está até reclamando que ela não está dormindo, mas que agora não dá para ela comprar lavanda. Aí você pode fazer a sugestão para ela: olha, vamos fazer o seguinte, então, se você me passar 5 nomes, eu te dou a lavanda de presente, tá? Ela abriu 5 nomes da rede dela de contato, e você vai falar: eu posso falar que foi você que me deu os nomes, eu posso abordar essas pessoas em seu nome, tá? E aí você dá a lavanda de presente para a pessoa, tá bom? E quem tem uma experiência positiva, você pode inclusive pedir um depoimento dessa pessoa para ser uma prova social do seu produto, tá bom? Até aí tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês quiserem também colocando no chat, caso tenha dúvida, eu vou vendo e vou respondendo também, tá? Próximo, Anderson. Criando contatos em novos ambientes. Tudo que a gente vai fazer precisa ser de forma muito intencional, né? Então, quando a gente pensar, preciso de um novo contato, o que que você pode trabalhar? Ó, postar em grupos de bairro. Você pode marcar a hashtag, você pode ver se tem alguma comunicação local, apesar de que isso de postar eu já nem curto muito, porque com a internet, a não ser que seja de grupo de bairro da internet, que aí talvez possa funcionar um pouquinho, mas é uma possibilidade. Oferecer lembrança com óleo essencial em embalagens. Então, você pode, de repente, trabalhar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui para quem tem filhos, e eu vou falar que eu já fiz isso uma vez, tá? Minha filha fez aniversário, vieram 18 amigas dela aqui na minha casa. Qual foi a lembrancinha do aniversário dela, tá? Foi uma amostra, não foi um óleo inteiro, porque se eu fosse dar um óleo de lavanda, que na época custava R$ 60, ia ser R$ 900, R$ 1.000 só de óleo. Então, eu fiz uma amostra. Mas aí eu pus num saquinho, eu pus um papel ali, né? Fiz um papel ensinando para que servia o óleo essencial. E essa amostra, a Lu ficou doida, porque eles querem que a gente compre coisas, né, para fazer. Então, assim, no primeiro momento, ela não curtiu, mas vocês sabem que dessa amostra, uma mãe me procurou que a filha dela estava ansiosa. Essa mãe virou minha cliente, ela não virou minha consultora, mas ela virou minha cliente. E ela está dentro do meu grupo até hoje, comprando. Então, ela fica vendo o que eu posto lá e volta e meia, ela compra alguma coisa, tá? Tá lá os 2 anos, gente. Eu não levei ela para nenhuma classe ainda porque eu não consegui, porque se eu tivesse conseguido, eu já teria levado. Ela me falou não todas as vezes, mas ela tá lá no meu grupo e pode ser que um dia ela vire uma consultora. Enquanto ela não vir, ela é minha cliente,
tá certo? Então, aqui fica uma dica para quem tem filhos, inclusive. Convidar amigos e conhecidos para encontro temático. Festa junina estava aí. Copa do Mundo. Vamos fazer uma reunião na minha casa. Aí manda o Gui parou de tomar paracetamol. Sim, uma outra tinha dor de cabeça, mas essa aí ela veio em casa, né, Elcia? Ela foi ter dor de cabeça bem na minha casa. Aí eu dei o papelmente, né? E a dor de cabeça dela sumiu. A mãe dela virou minha cliente também, porque a mãe dela não conseguia tirar essa dor de cabeça da menina, tá? E uma menina de 13 anos com dor de cabeça todos os dias, tá? Não tem mais dor de cabeça. A mãe dela virou minha cliente também, tá? Convidar amigos e conhecidos para encontro temático. Gente, festa junina, vocês podem fazer comida e pôr óleo essencial ali na comida, vocês podem preparar a casa com difusor. Colocar limão de... Vou pôr peppermint aqui na mão de todo mundo. Gente, vamos pôr laranja na mão de todo mundo para trazer alegria. Como assim trazer alegria a pessoa que não conhece? E aí você faz a pessoa inalar ali o óleo essencial, tá? Criatividade. A gente precisa de criatividade. Convidar, participar de eventos locais e comunitários, tá? Então ó, quem não gosta, eu preciso começar a gostar disso. Isso eu ainda não fiz, não. Mas eu vou começar a ir na reunião do condomínio levando balance, para quando der os estresses, pingar balance na mão do povo, tá? Porque tá ali, ó, o grupo do condomínio, eu tenho uma vontade de falar, gente, vou pôr o balance aí na mão de vocês, porque o que sai de briga lá naquele grupo do condomínio, tá? Mas, de repente, é uma possibilidade de você mostrar o seu óleo essencial. Então, o evento, eu participei do curso da Maiara, e uma das líderes dela, presidencial, ela fala que ela vai em lançamento, inauguração até de lombada. Chamou ela para ir no evento, tá? E ela tá lá com a bolsinha de óleos essenciais de forma intencional. A gente nunca sabe aonde a gente vai conseguir mostrar, tá? Então eu costumo brincar que o dia que você quiser fazer nada, hoje eu não vou fazer nada, vai fazer nada na rua com uma bolsinha de óleo essencial junto, pode surgir uma oportunidade de você pingar uma gota na mão, tá? Próximo. Pequenas ações que geram grandes resultados. Almoçar ou tomar café em lugares diferentes. Quem é casado aqui? Vai fazer lá o date, o dia do casal. Leva o óleo essencial. Você não sabe se você vai conseguir ali pôr uma gota na mão de alguém. Foi almoçar, foi tomar café, e eu vou dar um exemplo aqui, meu e do Elcio. Nós fomos para Americana fazer uma classe lá com a Jaque e a equipe dela. E a gente parou para almoçar, né? A gente chegou uma hora antes na cidade, ninguém tinha almoçado. Ah, vamos parar para almoçar que a gente está adiantado? Vamos. Aí paramos numa padaria, tá? E eu não levei. Olha só, eu levei os meus óleos essenciais, que eu ando na bolsa com eles, mas eu não levei vidrinho de amostra. Aí eu falei, caramba, como que eu vou deixar a amostra aqui nessa padaria? Aí eu peguei o meu tangerina e vi que ele estava um fundinho só. Tangerina de 15 ml estava um fundinho. Foi a tangerina que eu deixei para a mulher, tá? Deixei, ela não conhecia óleo essencial, deixei. Uns 5 dias depois ela me mandou mensagem. E eu falei no follow-up, hein? Eu falei no acompanhamento. Foi ela que me mandou uma mensagem falando que ela adorou aquele óleo essencial e que ela queria saber mais. Agora a gente tá vendo, batendo as agendas para eu fazer uma apresentação para ela, tá? Eu não estava indo lá. A gente parou qualquer padaria para almoçar, porque a gente estava adiantado, tá? E já surgiu ali uma possibilidade de conexão, tá? Isso vocês podem fazer de forma intencional também, gente. Preciso de novos contatos. O que que eu vou fazer? Ah, quer saber? Hoje eu não vou fazer almoço, não. Vai sair com a família para almoçar? Leva o óleo essencial e dá um jeito de abordar o assunto. Pergunta para a pessoa se ela já conhece. Põe os olhos em cima da mesa. Na hora que tiver vindo o garçom, pinga na mão das pessoas que estão na mesa. Às vezes a pessoa pergunta: Nossa, que é isso? Que cheiro é esse, né? E aí você começa a falar: É mais um contato que você está pegando, tá? Amostras para atendente. Então, você está no mercado, você está no posto de gasolina, qualquer lugar que esteja, dá para falar. E aí, eu vou dar um exemplo aqui do Elcio também. Semana passada, eu fui fazer uma prospecção, tá? De uma pessoa da Mary Kay. Então, e aí acabou demorando mais do que eu esperava. Eu sei que minha filha tinha aula de piano e eu não estava em casa. Eu esqueci da aula dela. E aí, o Elcio foi de Uber levá-lo. O que que ele fez no Uber? Peppermint na mão do Uber. E aí, que eu estava fazendo quarta-feira passada aqui na minha casa com o Elcio? Apresentação para o Uber.
tá? Então, todo lugar que a gente vai, a gente cria uma oportunidade. Por isso que eu falo, quando a gente fala, o mês está fraco, não tem oportunidade, a gente tem que olhar se a gente está se colocando nessa posição de que não tem oportunidade ou se não está tendo oportunidade mesmo. Às vezes, a gente precisa só criar essas oportunidades, tá certo? Conversar com pessoas em ambientes que já frequentam. Então, às vezes, você já está acostumada a ir no mesmo açougue, na mesma padaria. Você já ofereceu os óleos essenciais nesse lugar que você está acostumado a ir, tá? E manter intenção em cada interação. Então, quando você quiser fazer isso, você vai sair de forma intencional. E o que que é sair de forma intencional? Levando os óleos essenciais e com a escuta ativa para perceber o momento que você vai entrar com o seu produto, tá? Próximo. A diferença está na intenção. Então, não espere. Gente, não é todo dia que a gente acorda motivado, não. Tem dia que a gente acorda e fala, hoje eu não queria muito levantar, tá? Às vezes você está com problema pessoal, às vezes você ouviu muitos não seguidos, enfim, as coisas acontecem e às vezes desmotivam a gente. Se a gente tiver esperando a motivação para agir, talvez a gente trabalhe muito pouco. A gente faz, encontra motivação ali no caminho, tá? Prefira compromisso e constância. Então, ao invés de você esperar ter motivação, crie uma agenda de prospecção, crie uma agenda de apresentação, para que você esteja fazendo sempre. Uma coisa eu garanto para vocês. Eu garanto, e eu vou garantir isso de experiência própria também. Quando eu fico muitos dias sem prospectar, só cuidando de equipe, só fazendo trabalho interno, eu desmotivo. Vivian, parece que me dá uma preguiça de voltar a fazer o trabalho. Só que na hora que eu entro no fluxo do trabalho de novo, a minha motivação volta. Tá? Então, quando a gente está desmotivado, a gente não faz porque está motivado, a gente faz porque a gente tem um compromisso com a gente mesmo de fazer. E a motivação a gente encontra no caminho. Nessas horas, gente, que é bom ter o quadro dos sonhos, para olhar o que te move. Você faz do terra por quê? Porque nem sempre vai ser a motivação que vai te mover. Mas às vezes vai ser porque você precisa fazer que vai te mover, tá? Não foque apenas no resultado. O resultado não está no nosso controle. Então, se eu coloco uma meta, eu vou requalificar Gold, eu vou bater Platinum, isso não está no meu controle. Mas está no meu controle fazer as ações que me levam para bater aquela meta. É nisso que eu proponho que vocês foquem a partir de agora. Então, assim, eu quero fazer 3 cadastros esse mês, 5 cadastros esse mês. Não está no seu controle. Mas prospectar, marcar a apresentação, apresentar, isso está no seu controle. Isso tá. Então, foca nas ações que você vai fazer para atingir aquele resultado que é sua meta, tá certo? Próximo. E aí, para a gente entender, né? Quando o resultado não vem, porque aí você pôs a meta, lembra? A meta às vezes é, vou bater Premiere. Ok, vou bater Premiere. E aí o resultado não está vindo. E aí, quantas vezes vocês vêm falar comigo e eu pergunto: quantos contatos? Quantas apresentações? Quantas prospecções? Quantas amostras? Quantas vendas? Eu faço essas perguntas para vocês. Quando eu estou fazendo essas perguntas para vocês, eu não estou querendo expor vocês. Eu estou querendo ajudar vocês a entenderem aonde precisa ser melhorado. Porque quando não está chegando ali o Premiere, o Elite, o Executivo, o que você quiser atingir, a gente precisa analisar números, porque senão a gente trabalha dentro do eu acho que é isso. Eu acho que o mês não tá bom. Eu acho que ninguém quer. Eu acho que todo mundo me fala não. Natália estava hoje comigo, a gente estava numa reunião, e em 2 momentos eu falei assim: ninguém e todo mundo é muita gente. Ninguém quer. Todo mundo, sei lá, todo mundo já conhece. Ninguém e todo mundo é muita gente. A gente precisa de números. Então, aqui fica a proposta: precisa ser feito o acompanhamento. Vocês têm planilha?
A gente tem tantas fases do Pipes, então a gente começa ali na entrega de uma amostra ou a venda de um óleo. Dessa venda ou dessa amostra precisa ser feito um acompanhamento. Fez o acompanhamento positivo é um convite. Do convite é uma apresentação. Fez a apresentação, a pessoa não cadastrou, é outro acompanhamento. A pessoa cadastrou, é outro acompanhamento. Em que ponto vocês estão com cada pessoa da lista de vocês? Quantas pessoas vocês estão falando em cada etapa do processo? Tá? Porque falar eu bati ou não bati a meta é muito vago. A gente precisa de números, analisar. E por que que eu digo isso? Porque se você começa a analisar o número, você vai ver aonde está interrompendo o processo. É no contato? Quantos contatos? Se eu perguntar para vocês da semana passada, se eu pegar um nome aqui aleatório e falar, Fulano, abre o microfone e me conta aqui quantos contatos você fez semana passada. Você tem esse número? Eu não vou pedir, tá? Eu não vou pedir. Mas você tem esse número de quantos contatos foram feitos? E no mês de julho? Desde o começo do mês de julho, quantos contatos foram feitos? Se vier na cabeça muito rápido, um, dois, tá pouco, tá pouco. Não tá tendo o horário da Terra na agenda, tá? Então, quantos contatos foram feitos? Por que que a gente fala isso? Porque existe um negócio chamado expectativa e outro realidade. E às vezes a expectativa é de um premier, mas o trabalho está sendo no máximo de um manager. E aí está muito distante. E aí a gente tem que ajustar a expectativa. Ou você vai aproximar os contatos, ou você vai diminuir a régua da tua qualificação, para não ter frustração, entendeu? Então, quantos contatos foram feitos? Quantas prospecções foram realizadas? Vive, contato não é prospecção? Não. O contato é como se fosse uma lista de nomes ali que você tem, que você vai começar a entrar em contato. A hora que você entrega uma amostra, a hora que você faz uma venda, virou um prospecto. Aí é acompanhamento de uma prospecção. Acompanhou quantas prospecções você vem, para quantos prospectos você vendeu ou entregou uma amostra no mês de julho? Ah, entreguei, vendi. Quantos desses você convidou para uma classe? Ou para uma oficina? Ou para uma apresentação individual? Quantos desses? Quantas classes você fez em julho? Sem ser da sua líder, da sua equipe, quantas classes você fez sua no mês de julho? Quantos acompanhamentos, seja da amostra, seja das classes de quem não se cadastrou ou de quem se cadastrou? E você está fazendo acompanhamento, tá? De novo, por que que eu estou falando tudo isso? Porque a hora que a gente acompanha esses números, a gente percebe onde está a dificuldade. E aí, como que a gente melhora a dificuldade? Assistindo treinamento, lendo a apostila da Hélice. A apostila da Hélice fica na minha mesa. Desde 2022, não tem um mês que eu não pego essa apostila da Hélice algumas vezes para ler. Eu olho onde que eu enrosco. Hoje eu estava falando para o Elcio. Elcio, alguma coisa está acontecendo que eu estou batendo na trave nos meus cadastros. Eu estou com 5 cadastros aqui, ó, na trave. E parece que na hora de fazer o gol, eles pararam na trave. Opa, peraí. Aonde está a minha dificuldade? Mas veja bem, eu fiz muitos contatos, eu fiz vendas, eu entreguei amostra, eu convidei para apresentação, eu tenho feito apresentação, 3, 4 apresentações por semana. Então, o básico bem feito eu estou fazendo. Agora, se não tem cadastro, não tem cadastro por quê? Aonde está falhando o processo? Às vezes está falhando lá nos contatos. Tá? E não é porque o mês está fraco, e não é. Sabe por que eu vou falar isso para vocês? A primeira vez que nós batemos o Gold, porque eu considero que um Gold é batido na equipe. A Neu me falou, Vivian, vocês foram na contramão da do Terra estava em queda e vocês estavam crescendo. Só que eu não sabia que a do Terra estava em queda. Eu não sabia. Por isso eu não estava nem aí para a queda da do Terra, porque eu nem sabia.
Às vezes a gente precisa fechar os ouvidos para as coisas que estão acontecendo na nossa volta, para que a gente possa focar no nosso objetivo, tá? Então façam esse exercício. Acho que o Elcio, você colocou o exercício no próximo slide, né, Elcio? Talvez, ó, se não vier no final, a gente volta nisso. Eu não sei se o Elcio colocou. Vamos ver. Qual é o seu horário de prospecção? Volta lá um pouquinho, Elcio, no outro slide. Olha aqui o que a gente precisa, tá? Dos contatos, das prospecções, das apresentações, dos cadastros e dos acompanhamentos. Então, são 5 itens, tá? Vocês vão olhar na agenda de vocês e tem que ter pelo menos esses 5 horários fixos. Quanto por dia, tá? A gente já falou da regra 5-3-1, certo? 5 contatos por dia para fazer 3 acompanhamentos desses 5 contatos e uma apresentação todos os dias. Tá louca, amiga? Eu não vou dar conta de fazer todos os dias, não, tá? Então tá certo. Não consegue fazer uma apresentação por dia? Consegue fazer dia sim, dia não? Com uma pessoa, eu tô falando, tá, gente? Com uma pessoa, tá? Significa que você está apresentando para 3 no mês, na semana, desculpa, para 12 no mês. Se você tiver uma taxa de conversão de 10%, você vai fazer um cadastro. Um cadastro, apresentando para 12 pessoas. Outro número que a gente precisa saber, qual é a sua taxa de conversão? Para você fazer um cadastro com quantas pessoas, para quantas pessoas você precisa apresentar, tá? Vai anotando tudo isso aí, porque vocês precisam fazer esse levantamento. Porque quando vocês trazem para mim as dúvidas, são as perguntas que eu faço. Tá, entendi. Ah, você está com dificuldade? Não, tá bom, vamos lá, vou te ajudar. Quantos contatos? Quantas prospecções? Quantas apresentações? Se vocês me falam nenhuma, eu falo, já descobri qual é o seu problema. Aí você vai falar qual? Eu falo, você precisa contatar pessoas. Aí você fala, não, mas estou contatando, olha, fiz isso, fiz aquilo, outro, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Me conta como você está contatando. Você está entregando a amostra ou fazendo venda? Então a gente vai colocando ali no funil mesmo, para descobrir aonde está a dificuldade. Não é para expor, é para entender aonde precisa ser melhorado. E aí a gente vai olhar o que precisa ser feito naquele processo para que consiga avançar, tá certo? Então pode voltar lá no outro, o Elcio, na próxima. Você tem um horário definido para gerar novos contatos? Quantas pessoas você pretende abordar por semana? Quais ambientes você irá frequentar com intenção? Então, lá no começo, nós falamos reunião de networking, falamos de loja, falamos de almoçar no restaurante, falamos de tomar café, academia, você pode treinar na academia, tá? Coloca aí qual que você se identifica mais, tá? E faz dentro da sua realidade daquilo que você se identifica mais. Tá? Aqui é um self-service. Cada um vai pegar o que quer, tá? Mas pega alguma coisa para você colocar na sua prática, porque o treinamento é só informação. É só informação. O que vai mudar é pegar essa informação e transformar numa prática, tá? Então, qual dessas informações vocês vão colocar em prática a partir de amanhã? Tá certo? Próximo, Elcio. Na prática. Aqui, é isso aqui que eu queria, que eu achava que o Elcio tinha posto, ele colocou mesmo. Plano de ação, agenda semanal. Na prática, definir quantos novos contatos vocês farão essa semana. Põe aí um número. Não precisa ser agora, depois que acabar a reunião vocês pensam, tá? Quantos novos contatos vocês farão essa semana? Põe aí um número, o seu número. Você pode colocar um, se você quiser. Você pode colocar 5, você pode colocar 10, você pode colocar um por dia, 3 por dia, 5 por dia. Coloca dentro da tua realidade. Quantos contatos novos você fará essa semana? Em quais lugares buscará novos contatos?
vai entrar no grupo de networking, vai começar uma academia, vai começar a jogar vôlei, como a menina que eu falei lá do grupo do network que eu frequento. O que que vocês vão fazer? Que lugar? Tá? Coloca aí dentro da tua realidade. Tá? Grupo da escola de mães da escola, ou, aonde? Que lugar? Que ambiente você vai começar a frequentar? Quantas apresentações você vai realizar? Gente, aqui é um ponto muito importante. Muitas das vezes a gente espera para marcar a classe quando a gente já tem convidado, quando deveria ser o contrário. Tem que ter uma data de classe para a gente se comprometer em convidar, tá? Qual é o dia da tua classe? Qual é o dia? Marca aí no teu papel. Qual é o dia que você vai fazer a classe? E aí você vai se virar nos 30 para convidar pessoas para essa classe. Qual é o dia? Como fará o acompanhamento dos interessados? Vocês vão fazer uma planilha no Excel, no caderno? Como que vocês vão acompanhar para não perder, para não fazer o que eu fiz lá com a padaria de Americana, que eu nem falei com a menina, ela que veio atrás de mim. Ainda bem que eu deixei o cartão, pelo menos, né? Senão ela não ia conseguir nem entrar em contato comigo, tá? Para o acompanhamento, tá? Anota aí. Tá? Não precisa responder nada disso agora. Ó, eu vou dar um exemplo aqui da Marta. Marta tá animada, né, Marta? Ela marcou uma classe pro dia 1º de agosto, tá? Ela perguntou, pode? Posso? Vou marcar, tá marcado. E ela começou a fazer os convites. Aí ela coloca lá, tem um grupo que eu tô, ela, a Patrícia e a Camila, né? Que é a equipe da Patrícia. Aí ela tá colocando lá os nomes, tá? Data marcada, convites vão ser feitos agora para aquela data que já está agendada. Aí eu sei que ela foi já no evento ontem, que ela estava num evento, tá? Tô dando o exemplo da Marta porque foi muito recente, assim, que aconteceu exatamente esse processo que a gente está falando aqui, tá? Então, anotem e façam o exercício depois, tá? Não precisa me mostrar, a não sei que vocês tenham dúvida, queiram conversar, estou aqui à disposição, mas não precisa, pode ficar com vocês, tá? Próximo, que tá com delay aqui. Muitas vezes a gente não lembra que os lugares do dia a dia que vamos tem dezenas, centenas de pessoas. Tem, olha, aqui em São Carlos, nossa, são 240 mil. Eu não sei se vocês assistiram uma apresentação do Decore, da Cris Pecin. Ela falou que existem 70 milhões de lares no Brasil. Gente, a gente está em 0,5% desses lares. 0,5%. O objetivo é atingir 1 milhão de novos lares. 1 milhão de novos lares. Para falar que atingiu 1 milhão de 70 milhões. A pergunta é: quantos desses a nossa equipe que vai atingir? Se a gente atingir 700, 500, é lá pra caramba, tá? Aqui em São Carlos tem 240 mil habitantes. Eu não sei quantos lares tem, tá? Mas a gente tem 240 mil habitantes. Quantos habitantes tem em São Paulo? Em São Caetano, que as meninas estão em São Caetano também, tá? Tem muita gente para a gente trabalhar. Fora as cidades vizinhas no entorno, por exemplo, de São Caetano, tem todo o ABC ali, Santo André, São Bernardo, Diadema. Aqui tem Araraquara, Descalvado, Ribeirão Preto. Enfim, a gente tem muita gente para falar. Isso de que ninguém quer não é uma realidade, tá? A gente não pode comprar os nossos medos. Eu não vou nem chamar de desculpa, eu vou chamar de medo, porque muitas vezes a gente se bloqueia, tá? A Leide acho que é Guarulhos, né? Então, Guarulhos é outra cidade ainda, tá? Então, olha o tanto de gente que a gente tem para falar, tá? O resultado é consequência inevitável dos contatos, da prospecção, das apresentações, dos cadastros e da retenção. O que que gera retenção? Treinamento, acompanhamento, tá? Mensagem final: o resultado não está totalmente sob nosso controle, mas nossas ações diárias estão. Quando há compromisso e constância, o crescimento se torna uma consequência natural. Tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas ideias para vocês,
Eu sei que muitas das vezes a gente fala, meu Deus, aonde que eu vou arrumar novos contatos? Isso acontece comigo também, gente, é normal, não é um problema isso. Mas aí, em vez da gente olhar para, minha lista acabou. Acabou, já era, tá acabado, e é o que tem para hoje. Não, a gente precisa se colocar no movimento, porque no movimento vai atraindo novas situações. E aí, quando acontecem essas coisas, tem muita gente que pensa que é sorte minha. Nossa, que sorte, Davi foi lá em Americana, deixou a amostra, e aí a pessoa entrou em contato com ela. Tá? Mas não é sorte, é porque se vocês me acompanharem ali no dia a dia, vocês vão ver que eu estou todos os dias fazendo as ações geradoras de renda todos os dias, motivada ou desmotivada, cansada ou descansada, todos os dias com ações geradoras de renda, tá? Quem é minha líder direta, que normalmente eu chamo mais para as ações, sabe que eu estou chamando para uma aqui, daqui a pouco eu estou falando de outra ali, daqui a pouco está pipocando a terceira ali, tá? Então, assim, é só fazer o que a do Terra já desenhou, o que está na postura da hélice, tá? E no meio desse processo todo, é óbvio que vão surgir dúvidas e dificuldades, e aí a gente vai vendo de forma pontual. Vergonha não pagar conta. Aliás, vergonha é não pagar conta, né, Natai? Era tudo que eu precisava para não procurar. Ah, Cris. Vamos fazer lá o evento lá com o seu amigo da NR1. Não, vamos parar de procrastinar. Quando vocês pensarem em procrastinar, principalmente quem tem filho, tá? Olha para o filho, que eu lembrei tô falando isso justamente porque eu lembro da conversa que nós tivemos, Cris. Olha para o filho e pensa: o que que eu estou deixando de dar para o meu filho hoje? Ou o que eu poderia dar a mais? Porque às vezes a gente nem está deixando de dar nada, mas a gente poderia estar dando a mais. Ou o que que eu poderia estar fazendo para minha família hoje que eu não faço porque eu não posso, tá? Então cria E um esse dá a motivo mais forte. muitas vezes nem é material, né, Vivian? Às vezes não é material, às vezes é inclusive exemplo, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Ver aonde é o ponto que te motiva naquele dia que você está desmotivado, tá? Porque vão acontecer muitas vezes. Muitas, nós somos humanos, tá? E temos problemas, nós mulheres temos hormônios, tá? Não é que a gente precisa trabalhar muito todos os dias, a gente também precisa descansar, também precisa ter vida pessoal. É um equilíbrio, tá, gente? Por isso que tem que ter agenda. Tá? Mas que a gente pode associar, a gente pode. Sair com o marido, isso de uma oportunidade. Isso a gente pode. Tá? E essa é a graça do nosso negócio, tá? A gente pode fazer de qualquer lugar. Você pode estar viajando e cadastrar uma pessoa na cidade que você foi. O MET não volta de nenhum local sem deixar um cadastro, tá? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós